Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Self-Care. Aqui falamos de autocuidado, como responsabilidade, como estratégia, como a base da saúde individual e coletiva. Porque cuidar de nós não é um luxo, é uma decisão. E por isso quero fazer-lhe uma pergunta. Está preparado para dizer sim a si próprio? Porque este ano dizemos juntos I say yes to self-care. Este episódio conta com o apoio da N-Ceutics, uma marca de suplementação que acredita na importância de decisões informadas e responsáveis em saúde. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje: suplementação. Mas vamos falar sobre suplementação num contexto em que cada vez mais pessoas recorrem a medicamentos que reduzem o apetite. Quando o apetite diminui, as escolhas tornam-se ainda mais relevantes e os riscos nutricionais também. E para aprofundar esta conversa, tenho comigo Pedro Barreira, médico, especialista em medicina geral e familiar. Tem formação em dor, cuidados paliativos, gestão em saúde e participa regularmente em ensaios clínicos e é autor e revisor de publicações científicas. É também cofundador do projeto de Twin Docs no Instagram e coautor do podcast Double Shift. E é também embaixador do Pilar Cuida-te, um dos embaixadores do Pilar Cuida-te, juntamente com o seu irmão gêmeo, do Self-Care Market and Summit, desde 2024. E tem uma paixão muito grande sobre toda a questão relacionada, ou as questões relacionadas com a gestão de peso. Pedro, sejas bem-vindo. Obrigado, Paula. Meu Deus, que apresentação! Apetece-me dar assim uns grandes uhul! Até parece que é só alguma coisa, não é? Obrigado, Paula. É um prazer, é um gosto estar aqui no podcast e celebrar a toda a altura o Self-Care Market and Summit. E ser embaixador com o meu irmão gêmeo é um orgulho ainda melhor e maior fazê-lo em versão agora podcast para aumentar e comemorar a literacia em saúde contigo. Pedro, eu é que agradeço. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Pedro, neste contexto atual, em que cada vez mais pessoas recorrem a medicamentos que reduzem o apetite, nomeadamente as canetas para emagrecer, qual é a importância da avaliação clínica e das análises antes e durante este processo de gestão de peso? Paulo, é uma pergunta desafiadora. Eu vou começar back to basics. Então vamos ao início. Quando as pessoas entram na nossa consulta ou no nosso consultório, elas esperam um milagre e esperam uma resposta quase automática. Nós precisamos ter em atenção que estes análogos da GLP-1, a GLP-1 é uma hormona que nós produzimos em muita pequena quantidade, queira a Deus que consigamos produzir em muita grande quantidade, eu preciso dela, que vai fazer exatamente o quê? Este análogo da GLP-1 vai fazer estas cantinhas que existem no mercado, vão fazer com que o nosso corpo produza mais, mimetize a ação destes análogos da GLP-1, que fazem exatamente esvaziamento gástrico e completo. Esta palavra é quase um mediquês, não é? Ou seja, a comidinha fica mais tempo no estômago, nós ficamos mais saciados mais rapidamente. Liberta uma hormona para o cérebro que é a leptina e diz: para de comer que já não precisas. Ora, nem toda a gente pode ter acesso a este medicamento. Há contraindicações relativas e absolutas. Por exemplo, à cabeça, e respondendo rapidamente e objetivamente à pergunta, história de pancreatites na família, terem atenção às neoplasias do pâncreas, porque eu vou hiperfuncionar, ou seja, vou pedir ao pâncreas um maior trabalho e é preciso saber se o meu órgão está ok, se está tudo bem lá em casa. Depois, há um tipo raro de neoplasia, de cancro na tiroide, que também é necessário antever ou saber. Ele é raro, portanto, uma avaliação analítica rapidamente nos dá conta se estamos eutiroideus, ou seja, se a minha função tiroideia está boa ou não. É o carcinoma medular da tiroide que me dá uma contraindicação absoluta para o uso destas cantinhas. Portanto,
Na primeira avaliação, numa consulta com o médico, eu dir-te-ia que é necessário um hemograma para ver se estamos na presença de uma anemia ou não, uma linha branca, ou seja, se há inflamação, consigo ver se a pessoa fuma ou não através da contagem dos leucócitos, a contagem das plaquetas, velocidade de sedimentação, marcadores inflamatórios, depois, obviamente, à cabeça, função renal. Todos estes fármacos vão ter uma depuração, ou seja, vão ser filtrados ao nível renal. Tem também uma passagem hepática, portanto, enzimas hepáticas falamos de, e agora mais mediquês, enzimas hepáticas são análises como uma função hepática, um alto, um AST, uma gama-GT. Saber a função tiroideia é muito importante, Paula. À cabeça, e podem dar uma googlada depois lá em casa, TSH, T4-LIF, pelo menos, pedir num primeiro contexto os anticorpos da tiroide para ver se há uma autoagressão do corpo. Porque o peso e a gestão do peso, como falavas, é multifatorial. Daí a minha grande paixão por este ramo da medicina que é de facto a gestão de peso. Portugal é dos países da União Europeia com maior nível de obesidade entre as classes mais baixas. Não falo já na população infantil, mas em relação a adolescentes e jovens adultos. Temos que mudar. As refeições estão cada vez mais pré-feitas, mas de certeza que vamos falar mais para a frente. Mas então, o quê e porquê? Sim, é necessário, antes de começar estas cantinhas, estes análogos da GLP-1, e há muitas moléculas, novas moléculas vão sair, preparam-se para sair 3 novas já na América, portanto nós no próximo ano vamos tê-las pelo menos algumas. À cabeça, sim, e se necessário fazer um estudo ecográfico, pelo menos, para saber se nós estamos na presença de uma contraindicação absoluta para o bile, não vou prescrever a caneta, carcinoma medular da tiroide ou histórico de pancreatites de repetição, ou então, se é uma contraindicação relativa, e aí eu vou ter que fazer pausas, vou ter que ver se é necessário ajustar doses ou se eu tenho que fazer algum ajuste temporal da inoculação, ou seja, da injeção da minha caneta. Ó Pedro, com estes medicamentos as pessoas sentem-se mais saciadas, como referiste, mas também vamos inibir o apetite. É verdade. E Tu por vais isso as conseguir. escolhas que vão fazer nutricionalmente vão ter um impacto e uma relevância muito grande. Isso é quase uma pergunta-resposta. Eu consigo tirar um bocadinho da resposta nessa pergunta. De facto, é verdade, Paula. Aquilo vai fazer, aquilo, no fundo, o medicamento vai auxiliar. É quase como se fosse uma muleta. Eu vou ter menos intake calórico, eu vou comer menos, eu vou ficar saciado mais rapidamente. Ora, se eu fico saciado mais rapidamente, eu vou comer menos porções. E por menos porções pode, de facto, ser déficit calórico. E quando nós falamos de déficit calórico, é necessário terem atenção que quando prescrevemos estas cantinhas, é necessário acompanhamento nutricional. Porquê? Eu posso ter uma depleção nutritiva de legumes, fibras, sais minerais, iões, Vitaminas, vitaminas. iões, É necessário para o meu aporte diário. Por exemplo, vitamina B12, vitamina B6, magnésio, zinco, falávamos da tiroide há pouco, selênio, muito importante. A parte do ferro e da ferritina, se alguém faz uma alimentação vamos dizer, vegetariana ou vegana-like, é necessário ter um acompanhamento, principalmente porque o ferro vai estar à cabeça de uma astenia, de um cansaço, de uma dificuldade. Podemos ter que fazer uma intervenção até mesmo farmacológica quando há déficit nutricionais tão grandes e uma depleção vitamínica tão grande que pode levar a uma anemia. ó Pedro, isso é, uma vez mais, revela a importância de a pessoa ser acompanhada, obviamente, por um profissional de saúde, não só por um médico, também como nutricionista, como disseste, Sim. mas de realizar as tais análises periodicamente, inclusivamente para avaliar estas vitaminas e estes iões. Super necessário. Nós falávamos do primeiro screening laboratorial ao início, cingi-me às básicas, ou seja, àquilo que tem que acontecer. Mas a verdade verdadeira é que num screening inicial há também a necessidade, e no follow-up, de ver vitamina D, magnésio, selênio, ver a quantidade de vitamina B12 e ácido fólico, fazer a prescrição de homocisteína para ver se esta parte da vitamina B12 e do complexo B está aqui a ser bem metabolizada. Porque não há bela sem senão. Estas canetas fazem também depleção proteica. Atenção às unhas e aos cabelos, a diminuição do intake e da ingestão proteica vai fazer também com que haja um deflúvio, ou seja, perda de alguns folículos, as unhas mais quebradiças, um cansaço, esse cansaço pode ser até extremo, sonolência, ou então não, obstipação,
diarreia, alteração do padrão intestinal, ver também a zona em que nós nos encontramos e seguir o doente. Portanto, é essencial. Quando falamos de medicamentos, eles vêm, da sua essência, vêm de plantas, vêm do solo, vêm de anos e décadas de estudo em laboratório. Ora, os alimentos são como se fossem medicina. São medicina. Nós somos aquilo que comemos. Que Ora, escolhemos e que e que escolhemos escolhemos. diariamente. Se não há uma escolha regrada, se não há uma escolha em quantidade suficiente, eu vou ter que ir buscar ao outro lado. E onde é que eu posso ir E o buscar? outro lado, Às vitaminas. a suplementação, qual é o papel que a suplementação pode ter nesta estratégia ou neste acompanhamento destas pessoas que têm esta redução de apetite tão grande? É uma pergunta fascinante, é uma pergunta que nós podemos ficar aqui, Paula, horas e horas e horas a falar. Tem a ver muito com a parte do metabolismo e com a parte hormonal e com a fase da vida com que estamos. Vou começar pelos mais novos. Por exemplo, raparigas, meninas, em idade fértil ou então o seu primeiro período. Temos, e cada vez mais há um início de obesidade nas camadas mais jovens. Temos uma rapariga com 16, 17, 18, 19 anos, 20, início da vida adulta, que é obesa e que quer começar a fazer uma terapêutica para isso. A obesidade é uma doença crónica, como falávamos Uhum. há pouco. Mas ela tem períodos também muito grandes, um fluxo muito grande. À cabeça pensamos logo anemia, ou pelo menos uma Uma ferritina muito suspeita baixa, de uma suspeita de. Terem atenção que se eu estou anémico, o meu metabolismo obviamente não vai estar a par. Eu vou ter sinais e sintomas no meu corpo que vão ser primeiro quase como bandeira vermelha, red flags, para combater esta parte da anemia e só depois ir à parte da saciedade. Ora, obstipação é um dos fatores também que nos preocupa nas camadas mais jovens pelo não consumo de fibras. Há complementos vitamínicos que aumentam esta parte metabólica e que nos fazem acreditar que podemos ter e ser melhores em relação à nossa microbiota, ter probióticos. Se eu não tiver na presença de alguém que tenha uma doença inflamatória intestinal, ou seja, imunocomprometido, ou seja, tenha a imunidade em baixo, os probióticos podem ser feitos de forma segura. Agora, se eu estou na presença de um doente com imunidade em baixo, eu tenho que ter essa avaliação médica, como nós falávamos, e farmacológica. Por exemplo, avançando, tenho alguém com obstipação e obstipação crónica, em que a variação de peso vai ser difícil, porque nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro e o intestino está muito presente na absorção de água e de sais minerais e nutrientes e tem um papel muito importante na obesidade. Se eu tenho esta parte da obstipação, eu posso começar, por exemplo, por manusear magnésio. Não nos esqueçamos que o magnésio está presente nos carros de emergência. Leite de magnésio damos desde tenra idade aos bebés para tratar a obstipação. Magnésio é usado na cardiologia e está presente sulfato de magnésio. Portanto, as propriedades do magnésio existem. Há suplementação dirigida e temos vários tipos de magnésio. Neste caso, por exemplo, da obstipação, óxido de magnésio, que vai ser necessário para complementar estas cantinhas que nós falávamos há bocado, que podem dar obstipação como efeito lateral. Eu não me calo, não é, Paula? não, Mas, não, mas mais um exemplo. vamos continuar. Por exemplo, vitamina D, um anti-inflamatório incrível, que vai também ser protetor cardiológico. Ômega 3, muito fácil de introduzir. Obviamente que nós não vamos consumir tantos óleos de peixe natural como antigamente. Eu sei que as nossas mães e as nossas avós tinham este ímpeto. Eu lembro-me perfeitamente daqueles óleos de fígado de bacalhau e das outras coisas. Agora nós não temos na presença. Estamos em pleno século XXI, 2026, 2027. Não há tanto assim. Portanto, eu tenho que ir buscar. Falava há pouco um colega da Sociedade Portuguesa de Cardiologia que o ômega 3 é das suplementações com maior eficiência no mercado, juntamente com a vitamina D. Pois bem, ao nível da obesidade, vai ter um papel fundamental como um anti-inflamatório e como um capaz suplemento de impedir a oxidação, ok? Portanto, juntar várias coisas. Terem atenção à vitamina B12 e ao ácido fólico. Não raras vezes em adultos jovens com excesso de peso, estamos na presença de um déficit gravíssimo de ácido fólico. Vitamina B12, a mesma coisa, a metabolização da vitamina B12 e do complexo B. E pode ser muito importante também ao nível do sono. Portanto, se eu não durmo, eu vou acordar mais vezes, os níveis de grelina, esta hormona apta para os açúcares, vai disparar. Portanto,
tudo é correlacionado. É quase como um bloco de neve ou uma avalanche que vem aí. E as pessoas pensam: suplementação. Suplementação eu posso fazer de vez em quando. Isto agora é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. É necessário saber para quem, quando dar, quando fazer e se podem fazer. Mas a verdade é única e é universal. Há suplementação mandatória para todas as faixas etárias e a obesidade tem um papel muito importante quando nós falamos de déficits nutricionais e quando a suplementação pode e deve entrar. E a importância da monitorização Claro. desses parâmetros clínicos para se ir ajustando também essas doses, como dizias. É essencial, até porque depois podemos, obviamente que não há casos por demais, principalmente em Portugal, de sobrevitaminose, de toxicidade por, mas temos que, obviamente, compensar. E não vamos standardizar, só porque a vizinha do primeiro C, vamos dizer, está a fazer ferro com ácido fólico e vitamina B12, eu vou fazer chapa 4 para o vizinho do primeiro D. Nada disso. Agora, saber que com esta prescrição dos análogos da GLP-1 vai haver um consumo calórico menor. Tenho que escolher bem aquilo que vou pôr no prato e aquilo que vou consumir. E saber que se o que eu consumo não é necessário para o meu dia a dia super energético, com mil e uma tarefas, com uma grande capacidade de dispêndio cognitivo, aí sim a suplementação tem que andar lado a lado desde o primeiro dia em que eu penso na gestão do meu Ó peso. Pedro, e tu consideras que a suplementação tem um papel estratégico e personalizado apenas na correção destes déficits, independentemente da pessoa estar num processo de gestão de peso, perda de peso, ou também na prevenção? E agora aqui levava a nossa conversa para a longevidade saudável. É um tema fascinante, não é? Esta parte holística e da longevidade. Eu creio, e nós já estamos na presença em pleno ano de 2026, e rapidamente nos próximos anos vai ser quase um daily basis, um dado adquirido, que a suplementação vai prevenir. Previne, e vou pegar, por exemplo, um exemplo de vitamina D. Eu vou-te dar um exemplo muito crasso, como os recém-nascidos devem fazer vitamina D diária pelo menos durante o primeiro ano de vida, vamos ascender aos 2 primeiros anos de vida. Suplementação científica e comprovada. Ômega 3 como um cardioprotetor metabólico. Quase todos os nossos cardiologistas e médicos de família prescrevem, ou se não prescrevem, deveriam prescrever ômega 3 nesta fase antioxidante e de proteção cardiovascular. Não sou eu que o digo. São as associações americanas, europeias de cardiologia, que o ômega 3 tem um papel bastante importante. Portanto, não é só de doença, mas de prevenção. E a suplementação tem um papel muito importante a dizer sobre isso. Sem dúvida, Pedro. E se queremos um sistema de saúde mais sustentável, precisamos de pessoas mais conscientes. E se é algo que podemos levar desta conversa, é isto mesmo: é que perder peso não pode significar perder saúde. E suplementar não pode significar substituir hábitos saudáveis, nem uma alimentação equilibrada e variada, e eu acrescentaria mediterrânica. Verdade. Por isso, avaliar, acompanhar, decidir com critério é essencial. E talvez o seu próximo ato de self-care comece numa análise, talvez comece numa consulta, talvez comece numa escolha mais informada. Pedro, obrigada por nos ajudares a olhar para a suplementação como aquilo que ela deve efetivamente ser, uma ferramenta estratégica, integrada e responsável. O self-care é uma decisão diária. Talvez hoje seja o dia de dizer yes ao seu self-care. Eu sou a Paula, este é o podcast Self-Care, onde cuidar de si é prioridade, sem culpas nem desculpas. Fique bem, com mais e melhor saúde.